Boas pessoal, sejam bem-vindos ao meu vídeo, boas pessoal, sejam então bem-vindos a um dos vídeos dedicados então à teoria da condução. Vou fazendo aos temas ou por temas. Se quiserem pesquisar então temas relacionados com as matérias que vocês têm mais dificuldade, podem e devem visitar a minha página no YouTube. Está lá tudo então escrito, está lá tudo mencionado para então vocês pesquisarem, estejam à vontade. Será mesmo com o objetivo principal de vos ajudarem em casa então, a tirar as vossas dúvidas e esclarecer então melhor tudo o que seja relacionado com a teoria da condução. Bom, neste vídeo vamos falar então da parte inicial do Código da Estrada. No vosso manual, quem tiver um manual, será então basicamente relacionado com os tipos de reação, distâncias de paragem, travagem. Vamos perceber o que é que significam, vamos perceber também como é que se relacionam, vamos perceber também, por exemplo, que fatores, sejam eles internos ou externos, que poderão então influenciar a primeira questão, a segunda questão, tempos, distâncias, etc. A parte inicial, a introdução à teoria da condução, aconselho a consultarem o manual. Aconselho também, por exemplo, então quem estiver interessado em adquirir, em procurar o meu resumo que fiz então especialmente para vocês. Está lá tudo escrito, está lá tudo então mencionado. Não vou amassar muito aqui nos vídeos, vai ser pontos-chave, vai ser uma questão estratégica, digamos assim, para vocês então ficarem mais esclarecidos. Para já, então, convém que nós saibamos distinguir aqui 4 definições, que são elas: tempo de reação. Tempo, reação. Ora bem, então pessoal, o que é que se entende por tempo de reação? Imaginem-se ao volante do vosso automóvel, do vosso veículo. Vocês irão receber os estímulos exteriores, seja pela visão, talvez na grande parte dos órgãos sensoriais que irei utilizar será então a minha visão, talvez 90%, e 10% será os restantes 10% serão então a audição. Bom, então, o que é que acontece? Vou então receber estes tais estímulos, não é? A informação, visual, não é? Ou seja, vou captar então as informações exteriores do meio envolvente rodoviário e vou então processar na minha cabeça então o que é que eu vou fazer a seguir. Seja para acelerar, seja para travar, seja para virar à direita ou à esquerda, não importa. Ou seja, vou então atuar, vou fazer qualquer coisa nos comandos do meu veículo. Onde é que eu quero chegar? O tempo de reação, basicamente, então será o tempo médio que eu, condutor, preciso, desde que recebo o estímulo, desde que eu vejo o obstáculo, seja um obstáculo, seja outra coisa qualquer, processo então na minha cabeça e faço qualquer coisa no comando do veículo, tá pessoal? Então será basicamente aquilo que nós designamos por tempo de reação. Ora bem, então em média este tempo será de 1 segundo, 1 segundo. Vamos ver mais à frente fatores que podem então alterar este tempo. Saberemos então que tal segundo nunca diminui, tendencialmente será sempre para aumentar. Vamos ver mais à frente. Tempo de reação esclarecido. Vamos falar em distância de reação. Ora bem, reparem então que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, este primeiro é medido então em tempo, em segundos, e este segundo é uma distância. Ora bem, onde é que eu quero chegar? Voltamos ao interior do nosso automóvel, estamos a conduzir,
apercebo-me do obstáculo. Imaginemos nós, por exemplo, um peão que vai então atravessar a faixa de rodagem no local de sinal ou efeito, basicamente, na passagem então para peões. Apercebo-me então da intenção do peão em atravessar a passadeira, portanto vou processar na minha cabeça que realmente vou ter que usar o travão, vou travar para ceder, portanto durante este tempo, durante este exercício mental que eu devo fazer até levar o meu para o travão, o carro, o meu veículo continua a andar. Então nesse caso estamos a falar em distância de reação. Por outras palavras, o que é que isto quer dizer então? Será a distância percorrida pelo meu veículo durante o tempo de reação. Ora bem, reparem então, voltando a repetir, desde que eu me apercebo do peão, ok, até levar o meu pé ao travão, lá está, o meu veículo continua a andar. Até quando levar o meu pé ao travão? Aí já será outra situação, que será distância de travagem. Ora bem, para vocês identificarem bem esta distância, estamos a falar então de travagem, bem, então de travão. Então, basicamente, esta distância é medida desde o momento que eu travo, que uso então o meu pedal, o meu travão de serviço, até o quê? Imobilizar o meu veículo. Ora bem, então isto vai ser dividido em duas partes. Portanto, a primeira parte, estamos a falar em distância de reação até levar o meu pé ao travão. A partir desse momento, até imobilizar, já estaremos então a falar de distância de travagem. Ora bem, agora, um último será distância de paragem. Ora bem, então reparem pessoal, esta distância basicamente será o quê? Será então a soma destes dois. Ok, pessoal? Então, resumidamente, será a distância, mais uma vez, percorrida pelo meu veículo, desde que eu capto o estímulo, ou seja, desde que eu vejo o peão, até imobilizar o meu veículo. Portanto, será a soma de tudo. Ok, pessoal? Ora bem, então, 4 definições super importantes que nós devemos ter em consideração. Portanto, estamos a falar em tempo de reação, medida em segundos, e estamos a falar de 3 distâncias diferentes. Primeiro, reação, travagem assim, e por último, paragem. Desculpem. Portanto, reação em primeiro lugar, travagem a segunda metade e paragem será então a soma das duas coisas. Poderíamos também falar agora, já que estamos a falar de distâncias, podemos falar sobre distância de segurança. Ora bem, distância, segurança. Ora bem, esta distância de segurança, reparem que vão ouvir falar imensas vezes. E tem tudo a ver com o quê? Tem tudo a ver com a distância que eu devo deixar do veículo da frente, ok? De modo a evitar acidentes. Imaginem a seguinte situação. Imaginem que estou então a circular dentro da localidade. Portanto, será obrigatoriamente, os condutores terão que andar mais devagar. Portanto, os limites são inferiores e, nesse caso, a minha distância de segurança em relação ao veículo da frente será ligeiramente menor. Vamos ver mais à frente como a velocidade vai influenciar também esta distância de segurança. Em primeiro lugar, paragem, distância de paragem e, consequentemente, terá que influenciar também a distância de segurança, uma vez que, reparem, se o meu carro, o meu veículo, em velocidades mais altas, precisará de uma maior distância para imobilizar, automaticamente e logicamente, então terá que dar uma distância de segurança maior, então para evitar, lá está, bater no veículo da frente. Vamos imaginar o seguinte esquema. Ora bem, reparem. Imaginem o meu veículo, ok? Tenho bastante jeito para o desenho, já repararam? Portanto, o meu veículo, imaginem que aqui na frente tenho o meu peão. Ok, consigo mobilizar antes de atropelar, com certeza, é isso que nós queremos.
Aqui a meio, imaginem, levo o meu pé ao travão. Travão. Ora bem, vou-te lembrar, pessoal, que isto e muito mais estará então tudo explicadinho no meu resumo que estará então disponível para vocês em casa. Portanto, procurem nos comentários, haverá então links, haverá então toda a informação disponível. Vamos continuar. Ora bem, esta distância até levar o meu pé ao travão, então já vimos anteriormente que será basicamente a minha distância de reação. Okay, pessoal, ora bem, vimos também que a segunda metade, portanto a partir do travão até imobilizar a minha máquina, basicamente chamar-se-á de distância de travagem. Okay? E vimos também que a tudo, ou seja, a soma das duas partes, chamaremos então de distância de paragem. Ok, pessoal? Ora bem, então agora vamos então perceber, vamos identificar aqui alguns fatores que vão então mexer neste esquema, vai alterar este esquema, ou seja para mais ou uma maior distância, seja para uma menor distância, portanto vamos a isso. Reparem, vou dividir aqui o meu quadro em duas partes, portanto deste lado fatores internos, ok? Deste lado vou colocar então fatores externos. Reparem então no seguinte, qual é a diferença então das duas partes? Portanto, internos tem tudo a ver com o condutor propriamente dito, tem a ver com o que é que pode influenciar a sua aptidão para conduzir, para o exercício da condução. Poderá afetá-los na sua biologia, no seu ser. Ok? Internos. Externos serão então tudo fatores ambientais, ou seja, serão então condições ambientais adversas ou menos adversas, serão as características exteriores que envolvem então a circulação naquele momento, naquela hora, e vai então, lá está, estaremos então a falar sobre fatores externos. Ora bem, vamos dar aqui alguns exemplos sobre fatores internos. Reparem, um deles que nós nos lembramos logo à partida será o álcool. Ora bem, então imaginem que o condutor está então a conduzir o seu veículo sob efeito de álcool. Imaginem, então será um fator interno, influencia a sua biologia, influencia a sua aptidão para conduzir, portanto vai influenciar o quê? Reparem, se eu estou a conduzir alcoolizado, o que é que vai acontecer? Vou então demorar mais tempo a reagir, naturalmente, não é? Ou seja, em vez de reagir num segundo que vimos há bocado que seria o tempo médio, alcoolizado vou reagir provavelmente num segundo e meio ou dois, portanto vou atrasar o meu pé ao travão, certo, pessoal? Então vamos ver mais à frente como vai influenciar aquele esquema que eu tenho ali em cima. Portanto, primeiro, álcool. Ok, vamos falar sobre fadiga, por exemplo. Fadiga, sonolência também. Estamos a falar, por exemplo, de determinados medicamentos que têm como efeitos secundários, provavelmente, portanto, a sonolência, de certa forma, efeitos secundários, alguns medicamentos mais. Estamos a falar em falta, por exemplo, de experiência. Ora bem, então reparem, fazendo a comparação de um condutor mais experiente para o menos experiente, sabemos nós, naturalmente, que, por exemplo, o condutor menos experiente, numa hora de decisão, portanto, num momento H, como se costuma dizer, provavelmente demorará mais tempo a reagir a determinada situação, a resolver determinado imprevisto que pode surgir na via pública, na circulação rodoviária. Ao contrário de alguém com mais experiência. Portanto, vai-se basear então nesta experiência, nos seus conhecimentos adquiridos, portanto, estamos a falar da condução, e provavelmente terá então tendência para conseguir resolver, decidir mais facilmente. Portanto, faz todo sentido acrescentar aqui falta de experiência. Outra, idade.
Por exemplo, não é? Sabemos nós que, portanto, a idade não perdoa, basicamente, e a partir então de determinada idade começaremos então a perder algumas aptidões, começaremos a perder, por exemplo, a questões de visuais, ou seja, já não será a mesma coisa, coordenação motora também já não será a mesma, lentidão então, na decisão, por exemplo, a audição também não será melhor, portanto reparem que não faltará motivos então para a gente perceber que a idade vai influenciar também. Portanto, estamos a falar tudo, lá está, em fatores internos. Estupefacientes. Portanto, estamos a falar lá está, nas drogas. Infelizmente, haverá então ainda muita gente a conduzir sob efeito de estupefacientes, álcool e por aí fora. Vamos passar ali para aquele lado. Então, fatores externos. Ora bem, falamos há um bocado então que será fatores ambientais, do meio ambiente. Ora bem, então, poderemos começar, lá está, por aí, por condições atmosféricas. Portanto, estou a conduzir, por exemplo, imaginem, com chuva intensa, se o piso, por exemplo, está escorregadio ou não, se está, por exemplo, estou a conduzir em gravilha, estou a conduzir em paralelo, estou a conduzir em gelo ou neve, portanto, a minha adaptação à condução nestas condições então terá que ser diferente e vamos ver mais à frente de que forma. Mais fatores, então. Estamos a falar, por exemplo, em inclinação da via. Por exemplo, reparem que vai influenciar de que forma, fácil de entender, portanto será mais fácil para mim, por exemplo, fazer imobilizar o meu veículo a subir do que propriamente a descer. Costuma-se dizer então que a descer todos os anos ajudam, isto tem toda a verdade, tem uma lógica, portanto reparem que a subir bem mais fácil, portanto, em comparando uma situação e outra, sabemos então que a subir a minha distância de travagem será menor, enquanto que a descer já será um bocadinho superior. Inclinação da via, ok? Estamos a falar, por exemplo, sobre o peso do carro, peso do veículo. Ora bem, então, quanto maior a massa, quanto maior o peso do veículo, mais dificuldades terei em fazê-lo mobilizar. Da mesma forma, na altura do meu arranque, na altura da minha saída, também será mais difícil. Tendencialmente tenderão a demorar um bocadinho mais tempo a arrancar, um bocadinho mais tempo a sair. Da mesma forma, demorarão mais tempo também para imobilizar. Portanto, quanto mais pesado for, mais dificuldades tenho em fazê-lo imobilizar. Faz sentido, todo sentido. Ainda sobre o veículo, estamos a falar em características do veículo. Ora bem, tudo dependerá de quê? Tudo dependerá então das, lá está, características do meu veículo. Se eu tenho na mão, por exemplo, um veículo mais recente, entre aspas, cuja sistema de travagem seja mais eficaz, por exemplo, enquanto que um carro, um veículo mais antigo, provavelmente dá mais então dificuldade na altura da travagem. Faz todo sentido, portanto, os carros tendencialmente ao longo do tempo se modernizam, portanto, todos estes sistemas, seja a travagem, ajudas, a condução, portanto, os carros mais recentes vemos muito isto, portanto, haverá sempre aqui ajuda à tecnologia e por aí fora, já então nos carros, portanto, reparem na diferença de uma situação para a outra. Portanto, fatores externos, mais uma vez, aderência ao piso, tem a ver também, estará também incluído esta última na aderência em condições atmosféricas adversas. Quero acrescentar a aderência para vocês terem uma melhor noção daquilo que estamos a falar. Portanto, se o meu carro tem dificuldade em aderir à estrada, portanto, na altura da travagem, no momento de imobilizar o meu veículo, então será
basicamente mais difícil. Ora bem, então, posto isto, fatores internos, fatores externos, ok, então de que forma é que uma e outra parte vai influenciar o nosso esquema ali em cima? Ora bem, então reparem, fatores internos irão influenciar a primeira metade do meu processo, até ao travão. Fatores externos vão influenciar a segunda metade do meu processo. Ora bem, para melhor entenderem a situação, vamos pegar um exemplo mais simples, mais concreto, para se entender esta parte. Imaginem que eu estou a conduzir alcoolizado, ok? Vimos então há bocado que nestas condições o meu tempo de reação então será maior, ou seja, em vez do segundo será um segundo e meio ou dois. Então, naturalmente e consequentemente, o que é que vai acontecer a minha distância de reação? Vai aumentar, diminuir ou manter? Ora bem, então reparem que vai qual aumentar. Porquê? Então, se eu, nos comandos do meu veículo, demoro mais tempo a levar o meu pé ao travão, naturalmente o meu carro vai percorrer uma maior distância. Ora bem, então a mesma situação se aplica com a fadiga ou a sonolência. Portanto, o meu nível de atenção será inferior. Portanto, em vez de um segundo, lá está, um segundo e meio ou dois, e o meu veículo, consequentemente, mais uma vez, vai percorrer uma maior distância até o travão. A idade, a falta de experiência, portanto, os pacientes também da mesma forma. Então, reparem que fará todo sentido, então, falarmos no aumento da distância de reação. Ok, pessoal? Ora bem, porquê que o álcool não influencia aquela parte? Ora bem, vamos voltar ao mesmo exemplo. Estou a conduzir alcoolizado, certo? Reagi num segundo e meio ou dois, ok. Demorei mais tempo a levar o meu pé ao travão, ok. A minha distância de reação será maior. Ora bem, a partir desse momento, a partir que eu levo o meu pé ao travão, portanto, o meu estado de alcoolemia, ok, não vai influenciar no momento da travagem. Ou seja, tudo dependerá de quê nesse momento? Dependerá, basicamente, do veículo que eu tenho na mão, ok? Portanto, o meu travar, não é, será idêntico, será igual, esteja eu alcoolizado ou não. Portanto, já dependerá de quê nesse momento? De fatores externos. Ora bem, então o que é que eu quero dizer com isto? Reparem. Fatores internos. A primeira metade, mais uma vez, estamos esclarecidos. A segunda metade, ou seja, do travão até imobilizar, já entrarão fatores externos. Seja pela inclinação da via, seja pelo peso do veículo, seja pelas características do veículo. Portanto, reparem então, pessoal, que na altura de responderem a este tipo de perguntas relacionadas então com esta matéria, procurem sobretudo perceber o seguinte: perceber se é questionado, ou melhor, se a questão relaciona fatores internos ou externos. A partir daqui, vocês conseguirão então decidir o que é que vai aumentar, o que é que vai diminuir. Imaginem que peguemos, por exemplo, no caso das condições atmosféricas adversas. Então, só poderá influenciar o quê? Fatores, portanto, influenciar a distância de travagem. Ok? Vamos associar isto, será mais simples para nós conseguirmos responder acertadamente. Se a própria pergunta falar, por exemplo, em fatores internos, o que é que nós sabemos? Que irá então influenciar a primeira metade, distância de reação, nunca a de travagem. Portanto, temos que associar esta questão. Ok, pessoal? Fica a dica para vocês aí em casa. Outra situação será a distância de paragem. Ora bem, distância de paragem, sabemos nós então que será a soma de duas partes, ok? Será a soma das duas coisas. Portanto, internos, uma metade, externos, outra metade. Ora bem, existirá então um fator, ok, que é comum às duas partes, ou seja, que vai influenciar diretamente a soma das duas partes. Estamos a falar de quê? Distância de
paragem. Então, nesse caso, vou pagar parte aqui do meu quadro. Estamos a falar então de velocidade. Ok, pessoal? Faz todo sentido falar sobre velocidade. Ora bem, como foi dito há um bocado, reparem que agora então já fará mais sentido falarmos sobre isto. Quanto maior é a minha velocidade, a velocidade que eu circulo com o meu carro, maior é a distância de paragem. Imaginem o seguinte esquema. Estou a circular a 50 km por hora, por exemplo. Preciso de, imaginem, 10 metros para imobilizar o meu carro, por exemplo. Agora, se eu aumentar a velocidade, se passar, por exemplo, a 100 km por hora, esta distância que estamos aqui a falar terá que ser o quê? Maior, com certeza. Reparem, normalmente estamos a falar na casa das 4 vezes mais. Ou seja, sempre que eu duplicar a minha velocidade, a minha distância de paragem será então 4 vezes superior. Então, neste caso, precisarei de 40 metros. Ok, pessoal? Ora bem, então isso remete-nos um bocadinho para aquela questão da distância de segurança. Ora bem, então reparem, obrigatoriamente, onde, em que zona é que a distância de segurança terá que ser maior? Ora bem, basicamente será em autoestrada. Reparem, porquê? Em autoestrada, então, as velocidades máximas então, são superiores. Então, nesse caso, forçosamente, a minha distância que eu devo guardar em relação ao veículo da frente terá que ser, então, maior. Em comparação, por exemplo, dentro da localidade, já falámos que será mais baixa a velocidade, portanto, a minha distância também terá que ser ou será mais baixa. Ok, pessoal? Portanto, sabemos o seguinte, existem 3 situações, 3 fatores, digamos assim, internos, primeira metade, externos, segunda metade, tudo, ok? Estamos a falar então de distância de paragem, será a nossa velocidade, tá, pessoal? Portanto, reparem que será isto que vocês devem saber, 4 definições, ok? Distinguir fatores internos e externos, perceber então o que é que influencia o que é, será a primeira metade, será a segunda metade, será tudo. Devemos então colocar diferentes fatores no seu lugar, digamos assim. Portanto, reparem que será isto que vocês devem de saber. Ok, pessoal? Portanto, é basicamente isto. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida a colocar, não hesitem, deixem nos comentários e eu prontamente, sempre que possível, tentarei responder a toda a gente e espero então que vocês tenham aprendido mais qualquer coisa. Portanto, a minha intenção será sempre ajudar o pessoal em casa. Portanto, sobre isto, é isto que vocês têm que saber. Entretanto, existirá uma parte inicial do livro, que eu entretanto irei fazer um outro vídeo sobre esta matéria, pequenos apontamentos. Aconselho sempre uma leitura do manual, aconselho sempre um trabalho em casa, portanto, seja testes, seja por exemplo, tirarem dúvidas pessoalmente com os vossos instrutores. Procurem então ajuda nas vossas escolas de condução, frequentem as aulas teóricas, que é sempre uma ajuda essencial. Bom, da minha parte então está resolvido. Pessoal, encontramos-nos no próximo vídeo. Deixem então, sigam-me na página, mais uma vez deixem o vosso comentário e então até a próxima. Tchau!